e começa aquela guerra, né? Mas isso é coisa de criança. O papai e a mamãe chegam ali e estabelecem a ordem. E nós precisamos deixar as coisas de criança e avançar. Avançar. Conhecer o Eterno e se permitir por ele ser conhecido. Conheçamos e prossigamos em conhecer, é assim que o Eterno clama pelo profeta ao seu povo. Vejam bem. Então Yeshua roga que nós alcancemos a unidade, assim como ele e o Pai o são. Estando eu com eles no mundo, guardei-os no nome que me deste. Nenhum deles se perdeu. Ouçam. Nenhum deles se perdeu, senão... Alguém leia, por favor. Senão... 12. 12. Não, 17 e 12. A parte B. Nenhum deles se perdeu, senão... Nenhum deles foi destruído, a não ser aquele designado para destruição, para que se cumprisse o Tanakh. Senão o filho da perdição. Nenhum deles se perdeu, senão o filho da perdição. Guardem isso. Anotem se necessário for. Guardem isso. Aqueles que foram dados a Yeshua, nenhum se perdeu. Nenhum. Num outro instante, em outras palavras, ele dirá, aquele que o Pai me deu é meu e ninguém o arrebatará da minha mão. Uma vez mais, em outras palavras, ele o diz aqui, que nenhum daqueles que o Pai lhes houvera dado se perdeu. O único que se perde, quem que é? O filho da perdição, para que se cumprisse a Escritura. Agora vou para junto de ti, e isto digo enquanto estou no mundo, a fim de que tenham em si a medida completa da minha alegria. Temos razões plenas para estarmos alegres. Não obstante estarmos passando por isso ou por aquilo aqui, entretanto estarmos alegres, sabendo que a nossa pátria é no céu. A nossa pátria não está aqui. A mansão que aguardamos para morar, não moraremos nela aqui. As ruas que aguardamos para transitar não são as ruas daqui, mas são as ruas de lá. São as ruas celestiais, né? É preciso que essa esperança, queridos, seja viva naquele que professa haver nascido de novo, naquele que um dia entregou a sua vida ao Eterno em nome de Yeshua. Rendeu-se ao Mashiach, aceitando como resgate perfeito para a sua vida. Miserável pecador que somos, agora a diferença é que agora fomos resgatados. Fomos resgatados, mas somos incapazes de comparecer diante do Eterno com a nossa justiça, com a nossa obra. Antes, quando o Eterno olha para nós, vê o sangue do seu Filho que fora derramado por as nossas vidas. É Ele quem nos justifica. E esse é o grande detalhe, é a justificação. É exatamente o Mashiach, o sacrifício do Mashiach, quem nos justifica e nos habilita a fim de que possamos ser apresentáveis diante do Eterno. De outro modo, seríamos destruídos. Mas o sangue do seu Filho foi derramado sobre a nossa vida e é Ele quem branqueia as nossas vestes, nos tornando limpos, nos tornando aceitáveis
quando éramos detestáveis. Ele nos fez aceitáveis no amado, no próprio Mashiach. 14. Dei-lhes a tua palavra e o mundo os odiou. Vejam bem, queridos. Dei-lhes a tua palavra e o mundo os odiou. Por quê? Por quê? Porque eles não pertencem ao mundo. Porque eles não pertencem ao mundo. Quem são eles? Interroguem o próprio texto, talvez, para que você consiga assimilar o que Yeshua está dizendo. Yeshua está dizendo que aquela comunidade que ele formou lá, que ele lá atrás, em Matitiahu 16, disse que formaria, essa comunidade não seria natural daqui desse mundo. Essa comunidade, ainda que vivendo aqui, viveria aqui, entretanto, sem serem cidadãos desse mundo. Viveriam aqui, mas sendo cidadãos cuja pátria está em cima, nos céus, onde está Elohim. E para onde iremos, em acordo com o próprio Yeshua, quando escreve aqui nesse próprio livro, no capítulo 14, onde já lemos algumas ocasiões também. Vou para meu Pai e voltarei outra vez e vos levarei para mim mesmo, a fim de que onde eu estiver, estejais vós também. E isso acorda-se perfeitamente com o que Shaul posteriormente dirá, em meados da carta que ele escreve aos irmãos que residiam em Tessalônica, lá na altura do capítulo 4, onde ele dirá que nesse instante, ao soar da trombeta de Elohim, ouvida a voz do arcanjo, aqueles que dormiram no Mashiach ressuscitarão primeiro, e depois então nós os vivos, os que ficarmos para aquele instante, seremos arrebatados e iremos ao encontro do Mashiach nos ares. E assim estaremos para sempre com o Senhor. Você viu, você que nasceu de novo não é desse mundo. Dei-lhes a tua palavra e o mundo os odiou, pois não são do mundo. Queridos, isso é tremendo. Não são do mundo. Olhe o paralelismo que o próprio Yeshua coloca. O peso disso de verdade é absurdamente alto, e se qualquer quiser mudar isso, terá que fazê-lo também com a afirmação a seguir. Olha só, ouçam. Não são do mundo, assim como eu não sou do mundo. Bem, se a Kahal do próprio Yeshua puder ser considerada como sendo do mundo, isso terá que ser alterado com o próprio Mashiach. Porque o peso que ele coloca aqui é exatamente esse, e não outro. Essa é a balança que se estabelece. Qual é o parâmetro de mundanidade que nós temos, de natureza mundana que nós temos? O parâmetro é o próprio Mashiach. Ele diz, assim como eu não sou do mundo, eles, de quem Yeshua está falando, sobre quem ele está se referindo, sobre a sua Kahal, sobre a sua igreja, sobre esses que são identificados como sendo o corpo de Cristo, a noiva de Yeshua. Postas essas verdades, amados, o objetivo que nós temos é cada vez mais, como está de forma resumida em alguns dos nossos vídeos, hoje me parece que eu não consegui fazê-lo, do que nós tratamos e quais são as discussões que nós pretendemos estabelecer na tentativa de colocar luz nessa discussão
e que levanta cada vez mais aspectos que tangem a identidade desses três povos que temos falado desde a primeira reunião aqui. Os irmãos observam aqui alguns pontos que são assim, absurdamente importantes, não há como negligenciá-los. Se você não compreendeu ainda, eu sugiro que você leia de novo, volte tantas vezes quantas sejam necessárias, a fim de que você ouça o que o texto está informando. Porque se você continua confuso nisso, você segue na leitura como se apenas para mostrar um relatório, eu li tantos capítulos ou tantos livros. Entretanto, se você não ouviu verdadeiramente o que a Escritura está dizendo, volte, leia uma vez mais. Se permita ministrar pela própria palavra do Eterno. Ouça a Escritura, ouçamos a palavra de Deus. Muitas vezes, queridos, a gente fica... ou ver pessoas que estão assim preocupadas porque ainda não estão com aquele carro novo, com aquela casa como gostaria, seria leviano dizer que nós não queremos conforto, né? Nós queremos conforto. Entretanto, se você pode, sem fazer disso a guerra, o consumir-se do seu ser para conseguir aquela mansão, aquele carro, enfim, mas se você tem uma condição tal que lhe permita ter o que você deseja ter, sem consumir a sua força, a sua vida nessa busca desabalada por uma realização material aqui, saiba que aquele que nasceu de novo, um tesouro maior, um tesouro melhor, um tesouro de fato que não se pode comprar com qualquer riqueza que o homem possa conseguir aqui, mas um tesouro impagável com as riquezas do mundo. Um tesouro que está para além, um tesouro que não penetrou no coração de homem nenhum, não desceu à mente de homem algum, aquilo que o Eterno tem preparado para aqueles que o amam. É assim que é, e é assim que é a esperança da igreja. Isso destoa, amados, completamente de Israel. Percebem os irmãos aqui? Esse é mais um ponto, né, que estabelece discrepâncias entre a natureza da Kahal de Yeshua, a natureza da igreja, com a natureza do povo de Deus, chamado Israel. Alguma pergunta? Por que o chamado de Israel é terreno? Porque você disse que o chamado para a igreja é celestial, ao passo que o chamado para Israel é terreno. Eu queria que os irmãos estivessem literalmente participando. Acena no comentário, por favor, no chat, se os irmãos ouviram a interrogação que a Amor acabou de colocar. E nós vamos estar fazendo as observações. Só queria ouvir seus irmãos. Eu não tenho aqui o feedback. Ninguém respondeu. Ouviu, Poliana, se ouviu. Então, ok. A irmã Poliana já colocou que ouviu, sim. Então, algum irmão no chat quer responder? Algum irmão quer... Né? A pergunta é extremamente importante. Por que eu afirmei que o caráter do chamado da igreja é celestial e por que eu informei que o caráter do chamado de Israel é terreno? Né? Literal e terreno para Israel, literal e convocação terrena, e para a igreja, chamado espiritual, convocação celestial. Algum irmão quer comentar antes de nós falarmos aqui?
Qualquer irmão pode fazer sua colocação, né? Amém? Vamos lá então. Os irmãos podem na sequência colocar. Vamos lá, queridos. Vamos lembrar um pouquinho lá. Eu não, kkk. A gente está junto aqui para aprender junto. Eu quero ouvir os irmãos, sim. Amém? Então vamos lembrar, queridos. Quando o Eterno chama Abraham, quem é Abraham? É o pai da nação de Israel, né? É o grande patriarca que aparece na linha do tempo, na linha da história desse povo, como sendo o principal patriarca, não um dos principais, mas o principal patriarca, o pai realmente da nação de Israel, é o Abraham. E quando ele está em Ur, na Caldeia, o Eterno se manifesta para o Abraham. Nós já lemos o texto aqui algumas vezes, lá em Bereshit, né? No primeiro livro aqui da Escritura, em Gênesis. E o que acontece? Qual que é o diálogo que é estabelecido ali? O Eterno se dirige para o Abraham. Só um minuto, queridos. O Eterno se dirige ao Abraham e o faz um chamado e uma promessa. Ele chama o Abraham: sai da tua terra e da tua parentela, sai da casa do teu pai e vai para uma terra que eu te mostrarei. Eu farei de ti uma grande nação, e abençoarei aqueles que te abençoarem, e amaldiçoarei aqueles que te amaldiçoarem. Sê tu uma bênção. Os irmãos observem a natureza, e em forma na sequência, o texto continua naturalmente. Na sequência, o Eterno vai falar para o Abraham que faria dele uma nação absurdamente numerosa. A sua nação, a sua posteridade, né, seria tão numerosa como numeroso é o número de grãos da areia do mar. Há algumas afirmações que nós ouvimos às vezes que diz que será tão abundante ou tão numeroso como numeroso é o próprio pó da terra, né? Bem, e vai além. Na sequência, o texto informará o Eterno dizendo para o Abraham ainda: a sua descendência ainda será tão numerosa como o número das estrelas nos céus. Se alguém puder contar o número das estrelas dos céus, a tua descendência também poderá ser contada. Logo, queridos, eu pergunto para os irmãos aqui, qual nação da terra tem um contingente semelhante à nação de Israel? Por mais que seja vista com desdenho nos dias de hoje, e já o foi em ocasiões anteriores, eu lembro de Senaqueribe, quando chega aos portões, né, da cidade, ele chega a Jerusalém e ameaça invadir, e ele lança palavras de ofensa, ele ofende, só que ele vai além, ele não ofende apenas
ao rei de Israel. Ele ofende ao Criador dos céus e da terra. Ele ofende ao Elohim de Israel, né? E a história nos diz o que aconteceu com ele, né? A história relata o que se passou com o Senaqueribe nos instantes, nos momentos seguintes. Então não há nação na terra que se assemelhe à nação de Israel. Porque, como temos dito já anteriormente, algumas vezes, a nação de Israel, diferente de toda e qualquer nação na terra, é formada de modo particular. O próprio Eterno é quem forja, é quem cria a nação de Israel. E por que ele o faz? Por que ele faz dessa forma? Porque o próprio homem é criado por ele para sua própria glória, para o estabelecimento da sua própria glória, né? Quando o Eterno cria o homem, ele o faz a fim de que esse homem sirva para o louvor da sua glória. E parece que a gente vê esse propósito sendo interrompido quando, por fim, o homem sofre degeneração. Quando o homem cai. No cair do homem, para algumas pessoas, o propósito do Eterno foi frustrado, né? Talvez se nós olharmos apenas, baixarmos e baixando tanto, vejamos apenas aquele instante ali, não conseguiremos ter uma percepção macro de toda a situação. E talvez a impressão que se tenha para esses que baixam tanto é que o Eterno perdeu. Sabe? Pode sugerir isso para aquele que seja de análise rasa, de análise muito baixa. Entretanto, o Eterno é Adon, né, do Cronos. Ele é senhor do tempo, ele é senhor da própria história, né?